Olá a todos. Hoje nós vamos abordar as infecções sexualmente transmissíveis, uma pequena abordagem de um grupo de doenças que anteriormente eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis ou DSTs. Basicamente, nós vamos abordar dois grupos de infecções sexualmente transmissíveis. O primeiro grupo é o grupo das úlceras genitais, que é representado basicamente por três doenças. A primeira delas é a sífilis, que é uma doença causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Essa bactéria ela é transmitida através do contato sexual sem o preservativo, masculino ou feminino, mas também pode ser transmitido através da mãe para o filho durante a gestação ou durante o canal do parto. Como a principal forma de transmissão da sífilis é a transmissão sexual, a principal forma de prevenção também se refere ao uso correto do preservativo, a camisinha masculina ou a camisinha feminina. A sífilis ela apresenta três estágios de evolução. O primeiro deles é a sífilis primária. Essa sífilis primária ela é representada por uma úlcera genital que surge ou no pênis ou no órgão genital feminino, na região da vulva ou até mesmo no canal vaginal, algumas vezes na região do colo uterino. Essa úlcera ela surge após o contato sexual com uma pessoa infectada, sem o uso do preservativo, em torno de 10 a 90 dias após esse contato sexual. A úlcera genital causada pela sífilis, que é a sífilis primária, é uma úlcera com bordos mais elevados, mais endurecidos, não tem dor, não tem coceira e também não tem secreção amarelada. Algumas vezes essa úlcera ela está associada com o caroço ou uma íngua na virilha, que é representativo de uma disseminação local da doença. Esta úlcera genital, que é chamada de sífilis primária, se não for diagnosticada corretamente e nem tratada, ela desaparecerá de forma espontânea. E a sífilis segue para o seu segundo estágio, que é a sífilis secundária, ou chamado de secundarismo. A sífilis secundária ela surge em torno de 6 semanas a 6 meses após o aparecimento da primeira lesão genital. E ela é caracterizada por lesões de pele. São pequenas manchas que podem surgir em qualquer parte do corpo, especialmente no tronco ou no abdômen, mas uma das suas características marcantes são as lesões que surgem na palma das mãos ou na planta dos pés. Algumas vezes essas lesões cutâneas elas estão associadas com febre e caroços pelo corpo, são as ínguas, que nós chamamos de adenomegalias, que podem surgir tanto na região do pescoço quanto na região da virilha, que é a região inguinal. Essa segunda fase da sífilis, que é a sífilis secundária, também muitas vezes é confundida com um processo alérgico, e se não for diagnosticado e tratado corretamente, a sífilis ela tem uma involução espontânea. E ela segue para um terceiro estágio chamado de sífilis latente, onde o indivíduo não apresenta sintomas e a bactéria causa lesões no tecido de forma muito lenta, sem que seja percebida. Nesta fase da sífilis, que é chamada de sífilis latente, o diagnóstico ele pode ser feito apenas pelo teste sorológico, que é o exame de sangue. Finalmente, existe um último estágio da sífilis, que é chamado de sífilis terciária, que é caracterizada por lesões no cérebro, no coração, nos ossos, articulações e também na pele. Essa sífilis, na sua fase terciária, tem bastante morbidade e pode causar o óbito, surgindo em torno de 30 a 40 anos após o primeiro contato sexual com uma pessoa infectada. O segundo grupo de úlceras genitais é representado pelo cancro mole, que é causada por uma bactéria chamada Haemophilus ducreyi. O cancro mole também é uma úlcera genital
cuja principal forma de transmissão é a transmissão sexual sem o uso do preservativo. E ao contrário da sífilis primária, onde a lesão é uma úlcera única e indolor, o cancro mole é caracterizado por úlcera geralmente dolorosa, com os bordos mais amolecidos e com secreção amarelada na maioria das vezes. O cancro mole também não é representado por uma úlcera única. Muitas vezes, essas úlceras elas se multiplicam e podem apresentar em números de 2, 3 ou até mesmo 4 pequenas lesões que surgem no órgão genital masculino, na região do pênis, no órgão genital feminino, na vulva e no canal vaginal, ou até mesmo na região anal. Finalmente, o terceiro grupo de úlceras genitais é chamado de linfogranuloma venéreo e popularmente conhecido como mula. Essa doença ela é causada também por uma bactéria, a Chlamydia trachomatis, que é sexualmente transmissível, ou seja, da mesma forma que a sífilis e o cancro mole, é transmitida pelo contato sexual sem o uso do preservativo. O cancro mole ele é caracterizado por uma pequena úlcera, muitas vezes indolor, que desaparece rapidamente e algumas semanas após, o indivíduo apresenta uma tumoração na região inguinal, que é uma íngua avermelhada, dolorosa e que, se não for diagnosticada e tratada, pode se romper, liberando uma grande quantidade de secreção purulenta. O grande problema do linfogranuloma venéreo se refere ao fato desta doença causar sequelas nos órgãos genitais masculinos e femininos, muitas vezes dificultando o retorno da linfa que existe no tecido logo abaixo da pele e causando deformação do órgão genital, deformidades no pênis, no saco escrotal e na região da vulva feminina. O segundo grupo de infecções sexualmente transmissíveis é representado pelos corrimentos uretrais. A uretra, na verdade, é um canal que liga a bexiga ao meio externo, sendo responsável pela eliminação da urina no organismo. Essas doenças são chamadas de uretrites. Uretrites infecciosas, que são doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro grupo de uretrites é chamada de uretrite gonocócica, que é a uretrite causada por uma bactéria do gênero Neisseria, que causa muita dor ao urinar e secreção amarelada abundante, tanto no homem quanto na mulher. Como na mulher os órgãos genitais estão relativamente escondidos, a região uretral, muitas vezes essa doença ela não é percebida pela mulher, podendo comprometer regiões mais ascendentes, como o canal vaginal e o colo uterino. Tanto no homem quanto na mulher, se a uretrite gonocócica não for tratada, a bactéria poderá migrar de uma forma ascendente para órgãos genitais mais internos. No homem, pode atingir o testículo e o epidídimo, causando infertilidade. E na mulher, pode progredir para o canal vaginal, colo uterino, atingindo finalmente a tuba uterina e os ovários, também causando infertilidade ou o que nós chamamos de doença inflamatória pélvica. As uretrites elas podem ser causadas também por um outro grupo de bactérias que não são representadas pelo gênero Neisseria, que são as uretrites não gonocócicas. E ao contrário da gonorreia, que apresenta uma secreção amarelada abundante e com grande ardor no indivíduo do sexo masculino, a uretrite não gonocócica é caracterizada por uma secreção mais fluida, mais transparente, mais hialina e com menor sintomatologia, tem um menor ardor ao urinar. Mas ambas devem ser corretamente diagnosticadas e tratadas para evitar as complicações. De um modo geral, essas infecções sexualmente transmissíveis, ou ISTs, representadas pelo grupo das úlceras genitais, onde os principais representantes são sífilis, cancro mole e linfogranuloma venéreo, e os corrimentos uretrais, representados pela gonorreia e pela uretrite não gonocócica,
podem ser facilmente diagnosticados por um médico do Sistema Único de Saúde, especializado no diagnóstico das ISTs, HIV e hepatites virais.